Também há outro boato, diz que você já contratou profetas para proclamar que você é rei de Judá. Toma cuidado, cara, senão o rei vai cortar a sua cabeça. Olá, seja bem-vindo. Este é o canal Visão Aberta e a reflexão de hoje será no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 2. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Nova tradução na linguagem de hoje. Neemias foi levantado por Deus para reedificar as muralhas de Jerusalém. Porém, os seus inimigos se levantaram, mas com o propósito de impedir a realização da obra. Meus queridos, a primeira estratégia deles foi o escárnio. Isso está lá no capítulo 4, do verso 1 ao 3. Eles ficaram zombando de Neemias e um deles disse: ainda que ele consiga edificar as muralhas, se uma raposa vier, o muro cai. Queridos, sabe o que Neemias fez em resposta a essa zombaria, a esse escárnio? Ele colocou os joelhos no chão. Oração. Neemias era um homem de oração. Nós podemos ver isso por todo o livro. Ele orou e orou e orou. Mas não era só Neemias que resolvia as coisas por meio da oração. Nós também estamos orando muito, porque agora no dia 15 de agosto, às 18 horas, nós estaremos numa Big Live fazendo o lançamento do livro Contos de Paulo e Vilmar, volume 2. Eu conto com você. Vamos voltar para Neemias? Quando os inimigos perceberam que o escárnio não funcionou, então eles partiram para uma nova estratégia, a ameaça. Eles fizeram um plano de invadir Jerusalém e matar os judeus que lá estavam. Mas alguns judeus que moravam lá no vale ficaram sabendo deste plano e comunicaram a Neemias. Então Neemias fez duas coisas. Ele orou como de costume, mas também ele colocou homens de prontidão para que os inimigos não os apanhassem de surpresa. Queridos, é assim, temos que orar, mas também temos que vigiar. O Senhor Jesus, em Mateus 26, verso 41, disse: vigiai e orai. Então esse é o caminho. Uma vez que essa estratégia também fracassou, eles vieram com uma nova. Desta vez foi uma armadilha, uma cilada para assassinar Neemias. E eles mandaram um recado convidando Neemias para encontrar-se com eles no vale. Mas sabe qual foi a resposta de Neemias? Além de orar, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Isso é maravilhoso. Eu fico encantado assim com essa resposta de Neemias, porque ele focava na missão dele. Ele foi chamado por Deus para reedificar os muros de Jerusalém. Então ele não ia perder tempo atendendo o convite dos inimigos. Meus queridos, fica esperto. Foca no seu chamado. Concentra toda a sua atenção para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E tenha cuidado, porque nem todos os convites que recebemos vêm de Deus. Muitos deles vem do inimigo e nós precisamos estar atento para não cair nessa cilada. Uma vez que essa estratégia também da cilada para assassinar Neemias não funcionou, os inimigos partiram para um falso boato. Eles enviaram uma carta aberta para Neemias. Agora veja a sutileza. Quando nós queremos enviar uma carta para alguém, e o conteúdo daquela carta interessa só ao destinatário, nós selamos a carta. Agora, se enviamos uma carta aberta, significa que qualquer um pode tomar conhecimento do conteúdo dela. E esta carta que os inimigos enviaram para Neemias estava aberta. E sabe qual era o conteúdo? Está ali no capítulo 6, versos 7 e 8. Lá dizia assim:
Neemias, está correndo um boato que você está edificando as muralhas de Jerusalém porque você pretende se fazer rei sobre os judeus. Também há outro boato, diz que você já contratou profetas para proclamar que você é rei de Judá. Toma cuidado, cara, senão o rei vai cortar a sua cabeça. Diante dessas ameaças, desses boatos, sabe o que Neemias fez? Ele, além de orar novamente, ele mandou outra resposta. Ele disse o seguinte: nada disso é verdade, isso é coisa da cabeça de vocês. Eu gosto também dessa posição de Neemias. Queridos, nós não temos que ficar dando crédito para aquilo que o inimigo anda falando. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, Deus fala o seguinte: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Então a gente não precisa ficar dando crédito ao que o inimigo está falando. Finalmente, os inimigos se valeram da última carta que tinham na manga. Ou seja, eles contrataram um profeta mercenário chamado Semaías para intimidar Neemias. Esse cara estava de quarentena. Eu não sei qual foi o vírus que contaminou esse Semaías, mas a Bíblia diz que ele estava cerrado em sua casa. Ele estava de quarentena. E Neemias foi visitá-lo. E quando lá chegou, o cara trouxe uma palavra para Neemias como se fosse uma mensagem de Deus. Ele disse para Neemias: os inimigos estão vindo hoje à noite para te matar, mas vem comigo, vamos entrar no templo, você se esconde lá. Sabe o que Neemias disse? Olha, rapaz, você pensa que eu sou covarde? Eu não sou homem para fugir do inimigo, não. Neemias era valente, ele era corajoso. E outra coisa, Neemias conhecia a palavra de Deus. Ele não era levita, ele não era sacerdote, portanto, ele não podia entrar no templo. Essa atribuição era dos sacerdotes. E Neemias sabia que se ele entrasse no templo para se esconder dos inimigos, ele estaria pecando contra a palavra de Deus. Então qual foi a resposta que ele disse? Jamais eu vou fazer umas coisas dessas. Então Neemias entendeu que tudo aquilo era a armação dos seus inimigos para pecar contra a palavra. Queridos, é importante a gente entender que muitas vezes o diabo nos inspira, nos incita a pecar contra a palavra e depois ele mesmo nos acusa de ser transgressor da palavra de Deus. E era isso que esses homens queriam fazer com Neemias. Eles sugeriram que Neemias escondessem no templo para depois eles então acusar Neemias de haver pecado contra a palavra de Deus. Aqui também fica um lembrete para nós, querido. Medite na palavra, conheça a palavra para você não pecar contra Deus nem contra a palavra. Enfim, Neemias aprendeu como frustrar as estratégias do inimigo. Ele venceu cada uma. Ele não deixou se irritar pelos escárnios, nem se elevar pelas ameaças. Ele não caiu na cilada para assassiná-lo. Ele não deu crédito aos boatos. Ele não se intimidou com a ameaça de virem à noite matá-lo, mas ele permaneceu com o foco no propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que em 52 dias, Neemias e os homens que com ele estavam reedificaram os muros de Jerusalém, concluíram a obra. Meu querido, fica aqui essa reflexão para nós e até o nosso próximo vídeo.